Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Boa tarde, Pastor Mauro Alves. Estamos chegando aqui para mais um vídeo para o nosso canal. CETEMA, Centro Educacional e Teológico Ministério Apologético. Mais um vídeo aí para a gente trazer mais um assunto muito interessante, né? Estamos trazendo vários assuntos aqui que são praticamente inéditos, né? Quase não é falado. Quase não se fala na igreja, né? Alguns assuntos um pouco mais acadêmicos para os irmãos poderem ter uma noção, né? Poderem pesquisar um pouco mais, se inteirar um pouco mais sobre esses assuntos. E aí é importante que você dê um like aí para nós, para expandir mais esse vídeo, que você se inscreva no nosso canal lá no YouTube, né? Centro Educacional e Teológico Ministério Apologético. CETEMA, faça essa gentileza para nós. E eu quero trazer mais um assunto bem interessante, está passando aí no rodapé. Quem é a videira da terra de Apocalipse 14? Você já ouviu falar nesse assunto? Você já ouviu alguém pregar sobre esse assunto? Alguém ensinando sobre esse assunto? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Eu vou rodar a vinheta aqui. Roda a vinheta, já já nós vamos estar de volta. Logo após a vinheta, vamos estar de volta falando desse assunto. Roda a vinheta. Muito bem, vamos então trazer esse assunto aqui muito interessante, né? Que eu acredito que você não vai achar comentários aí na internet, talvez ache alguma coisinha assim, mas eu quero elucidar esse assunto aqui hoje, né? Quem seria a videira ou a vinha? Uma tradução fala vinha, outra fala videira da terra, né? Que está em Apocalipse, por exemplo, a Revista e Corrigida, ao meio da Revista e Corrigida, ela vai falar vinha da terra, a Revista é atualizada, vai falar videira da terra. Vamos ler o texto que está em Apocalipse 14. Hoje é feriado aqui em Tupã, né? Muita gente em casa, então tem alguns barulhos aqui no fundo, mas vídeos ao vivo é assim mesmo, né? Então vamos lá. Apocalipse capítulo 14, a partir do versículo 14 vai falar sobre a ceifa e a vindima, né? Isso aqui tem um paralelo com os textos lá do Evangelho que escreveu Mateus, né? Capítulo 25, ali especificamente, quando fala quando se vai se separar, Jesus separa ali o juízo das nações, quando ele separa os bodes à esquerda e as ovelhas à direita, também a parábola do joio e do trigo de Mateus 13, quando ele lança o trigo, coloca o trigo no celeiro, ele diz que o trigo vai ser recolhido ao celeiro e o joio vai ser lançado no fogo para ser queimado. Então observe, capítulo 14 de Apocalipse, a partir do versículo 18, diz assim, ó: e saiu do altar outro anjo. Esse altar é o altar de incenso que fica lá na sala do trono de Deus, né? No piso da sala do trono, que a Bíblia chama de mar de cristal. Versículo 18: e saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo. Observe que interessante. E clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança tua foice aguda e vindima os cachos da videira da terra, porque já as suas uvas estão maduras, está exclamando. E o anjo meteu a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Então, uma grande carnificina que vai acontecer aqui, né? O próprio local aqui que está nos mostrando, o grande lagar da ira de Deus, o versículo 19, né? Fora da cidade é o lugar chamado Vale de Josafá, o Vale de Meguido, onde a Bíblia narra que vai acontecer a Batalha do Armagedon. E todo esse cenário aqui descrito, esse lagar que foi pisado fora da cidade. Quando a gente lê o capítulo 63 do livro do profeta Isaías, Isaías é um personagem, né, que vem com vestes brancas, salpicados de sangue, de vermelho. Aí ele pergunta: qual é o teu nome, quem é você? Aí o personagem fala: eu venho de Botzra, né?
Eu venho de Edom, Botsa, capital de Edom, e quer dizer vermelho, Edom, né? E ele diz assim, minha roupa está salpicada, vermelha, porque o lagar da ira de Deus eu pisei sozinho. Esse personagem é Jesus, na batalha do Armagedon, né? Por isso que ele tem os pés como bronze polido, né? Como um latão reluzente, porque ele vai pisar o lagar da ira de Deus. E bronze na Bíblia tipifica sofrimento, né? Então observem que aqui está falando que o anjo saiu, né? O que tinha poder sobre o fogo, lançou a foice. Quando a gente lê o capítulo sobre o joio e o trigo, a Bíblia diz que os ceifeiros, né, eles vão vir e vão colher. Os ceifeiros são os anjos, né? Vão colocar o joio para ser queimado e o trigo no celeiro. Então percebam que é muito interessante aqui. Agora, por que a narrativa bíblica, o texto bíblico está chamando esse local ou essa vinha de vinha da terra? Quem é a vinha da terra ou a videira da terra de Apocalipse 14? Então eu vou dizer para você aqui nessa tarde, você pode anotar, que essa videira ou vinha da terra aqui trata-se do anticristo, porque ele vai imitar Jesus em tudo. Nós vemos em João 15, nós encontramos lá Jesus se autodenominando a videira verdadeira. Por que verdadeira? Porque tem a falsa, a videira da terra, que é o anticristo. A palavra videira, né, Jesus está dizendo, de mim sai vinho, de mim sai vida. Porque o vinho, eu já falei até aqui em outros vídeos, é a única bebida viva que existe. Todas as outras bebidas, elas são mortas, bebidas destiladas, são bebidas mortas, mas o vinho é uma bebida viva, né? Tem bactérias boas ali que vão fermentando, é uma bebida viva. Por isso Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, de mim sai vinho, de mim sai vida. E esse personagem, o anticristo, ele imita Jesus em tudo. Observem que no capítulo 6 de Apocalipse, ele vem montado num cavalo branco, para imitar o do capítulo 19, né? Ele tem uma coroa. O do capítulo 19, foi-lhe dado uma coroa, né? Esse do capítulo 6. No capítulo 19, o personagem que é Jesus tem muitas coroas, muitos diademas, que são coroas de reis. Enquanto que a coroa que está se referindo ali no capítulo 6 é uma coroa de um suposto vencedor, né? Que é muito diferente. Então também ele tem, no capítulo 6 tem um arco, mas não tem flecha. Ele saiu vencendo e para vencer. Não se pode vencer uma batalha se você tem uma arma sem munição. Ele tem o arco, mas não tem flecha. No Salmo de número 46, a Bíblia diz que Deus quebra o arco e corta a lança. Quer dizer, é um salmo escatológico ali, né? Então esse anticristo, ele vai imitar Jesus em tudo. Ele vai tentar morrer e ressuscitar, vai fazer uma simulação da sua ressurreição. Em Apocalipse 13 diz que uma das cabeças que o apóstolo João viu, que tinha uma ferida mortal, foi curada. Né? Lá em Ezequiel capítulo 28, a Bíblia mostra, a partir do versículo 11, que ele vai morrer e ele vai ressuscitar. Então, ele vai imitar Jesus em tudo. Jesus tem uma noiva, que é a igreja fiel. Ele também tem uma noiva, que é a Babilônia, no capítulo 18, a igreja apóstata. Só que Jesus trata a sua noiva com carinho, com amor, trata muito bem. E ele mesmo vai matar a sua própria noiva. Então, o anticristo imita Jesus em tudo. Ele vai se assentar no trono, lá em Jerusalém, no templo, ostentando ser o próprio Deus. Mas o texto de Ezequiel, capítulo 28, a partir do 11, diz que ele não é homem. Ele vai perguntar, não sou Deus? E o texto vai dizer, você é homem e não Deus, né? Então aqui, a videira da terra, ou a vinha da terra de Apocalipse 14, a próprio texto bíblico está dizendo, está mostrando o local aonde vai acontecer a batalha do Armagedon, é o próprio anticristo. A videira verdadeira de João 15 é o próprio Jesus, que dele sai vida, emana vida. O anticristo é a videira da terra, que dele emana morte, que é muito diferente, né? Jesus é o príncipe, o dono da vida, o anticristo é o dono da morte, o príncipe da morte. Então, muito interessante esse texto, essa questão. Então eu respondo para você, quem é a videira da terra de Apocalipse 14? É o anticristo, que só João usa essa terminologia anticristo, aquele que se opõe a Cristo. Paulo chama ele de iníquo, né, homem do pecado, filho da perdição. Em Daniel capítulo 11 ele é chamado de rei do norte, e assim por diante, várias terminologias ou nomenclaturas que são utilizadas para
falar sobre esse personagem que vai trazer uma marca extremamente negativa na história, muito mais do que Adolf Hitler e outros tiranos que passaram, Stalin e outros que passaram, Lenin, né? Mao Tse-tung e outros grandes sanguinários que passaram pela história, os imperadores romanos. Ele vai ser pior. A Bíblia diz em Ezequiel, capítulo 28, que ele é mais sábio que Daniel. Os irmãos imaginam então que ele vai ser entendido em enigmas, né? É alguém que não vai ser qualquer pessoa, vai trazer a própria democracia, né? Que vai elegê-lo como um governo mundial, e todas as coisas estão apontando para esse momento da chegada desse personagem que a Bíblia chama em Apocalipse 14 de videira da terra. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você compartilhe ele e que você se inscreva no nosso canal CETEMA, Centro Educacional e Teológico Ministério Apologético. Vou ficando por aqui, Deus abençoe, fiquem na paz do Senhor e até uma eventual oportunidade, se o Senhor permitir. Abraço a todos.